Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos conversar sobre um livro chamado Cinderela Chinesa, da escritora Adeline Yen Ma, publicado no Brasil pela Seguinte, com tradução de José Rubens Siqueira. Sabe aquele livro que você sempre fala que quer ler, mas nunca toma a iniciativa de fato? Fica sempre ali nas suas metas, mas você nunca pega aquele livro para finalmente começar? Então, foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu penso nesse livro, né, no Cinderela Chinesa. Eu já nem me lembro há quanto tempo que eu falo para mim mesmo que eu quero ler esse livro. Eu estava com ele na minha lista de desejados há muitos anos, e aí de repente eu comprei, e ainda assim demorei um tempão para iniciar, mas finalmente consegui concluir, né? Que é um livro que realmente eu não sei porque eu demorei tanto. É um livro que fala sobre a história da China, que é um assunto que eu tenho bastante interesse, história da Ásia no geral, né? Também é um livro de memórias pessoais, fala sobre infância, é todo tipo de assunto que chama a minha atenção. Essa foi uma experiência de leitura bem proveitosa, daquela que você já imagina que vai gostar e quando termina percebe que gostou ainda mais. Para quem não conhece, a Adeline Yen Ma é uma escritora chinesa que também tem nacionalidade norte-americana. Ela ficou particularmente conhecida por conta dessa autobiografia, Cinderela Chinesa, onde fala sobre as dificuldades que passou durante a sua infância e adolescência ao conviver com uma família muito problemática. O nome Cinderela Chinesa também não é à toa, levando em consideração que a vida da Adeline naquele período tinha de fato muitas semelhanças com o famoso conto de fadas. Um detalhe curioso que pouca gente sabe é que acredita-se, né, que a história da Cinderela se originou na própria China. Isso por conta de um conto tradicional do século IX conhecido como Ye Xian. Tanto esse quanto a versão do Charles Perrault ou a versão dos irmãos Grimm possuem a mesma essência, ou seja, uma jovem excluída e maltratada pela madrasta e também por outros familiares, que é deixada de lado em diversas circunstâncias, que é explorada e que também vive na solidão. Como vemos nessa leitura, a Adeline também sofreu bastante com o desprezo, com a crueldade e com a indiferença dos seus parentes mais próximos, algo que foi muito traumático, mas que também, em certa medida, lhe deu forças para tentar, de alguma maneira, sair daquela situação. Além de contar a sua própria história, vale dizer que a autora muitas vezes também fala da própria China, do cenário político e social, mostrando como certos eventos históricos influenciaram direta ou indiretamente no destino e nas decisões da sua família. Situações como a colonização japonesa no território chinês, ou, por exemplo, a influência dos Estados Unidos após a vitória na Segunda Guerra Mundial. Falando agora sobre o início do livro, basicamente nós vemos que a Adeline foi a última filha do primeiro casamento do seu pai, que no caso era um homem bem rico, um empresário. A sua mãe, no caso, acabou falecendo pouco após o seu nascimento. Entre os filhos desse primeiro casal, além da autora, a caçula, tinham também 2 meninos no meio e uma menina que era mais velha. Esse pai acabou se casando novamente 1 ano após a morte da esposa, dessa vez com uma mulher bem mais jovem que ele, chamada Niang, que era meio francesa, meio chinesa. Com essa nova esposa, uma mulher bem arrogante e autoritária, ele teve 2 filhos, uma menina e um menino. Todo mundo vivia na mesma casa, em Tianjin, que ainda por cima contava com a presença dos avós por parte de pai, no caso o Yeye, vovô, e a Nainai, vovó. E também temos a presença da tia, a irmã do pai, chamada de tia babá. A grande questão aqui é que Adeline, desde muito cedo, foi deixada de lado pela própria família. Isso porque ela era considerada culpada pela morte da própria mãe, que faleceu, no caso, pouco depois do parto. Para vocês terem uma ideia, os seus irmãos mais velhos a humilhavam e a desprezavam com frequência, enquanto seu pai a ignorava tanto que em determinados momentos parecia sequer se lembrar que tinha essa filha. Os únicos que sentiam empatia pela situação dela eram seus avós e a sua tia. Todos eles cuidavam bastante da menina, davam carinho e atenção quando ela precisava, né? Seja nos momentos de alegria ou nos momentos de tristeza.
Mesmo passando por situações horríveis, nós vemos que a Adeline, ela necessitava, né? Ela sentia aquele desejo de ter a aprovação do seu pai. Isso porque os únicos momentos em que ele dava o mínimo ali de atenção para ela era quando ela tirava boas notas, quando ela conseguia se destacar de alguma forma na escola. Tem um trecho no início do livro que é interessante, onde a Adeline comenta sobre a reação do seu pai quando ela conseguiu uma medalha de primeira da classe. Eu vou dar uma lida aqui para vocês rapidamente. "Essa medalha é de primeira da classe?" perguntou. Afirmei com a cabeça, excitada demais para falar. Baixou um silêncio na mesa. Era a primeira vez, na lembrança de todo mundo, que papai olhava para mim e me dizia alguma coisa. Todo mundo observou a minha medalha. "O lado esquerdo do seu peito está mais pesado?" continuou papai, sorrindo, orgulhoso. "Você está torta para o lado esquerdo?" Fiquei vermelha de prazer. Mal consegui engolir. Meu grande já estava brincando comigo. Ao sair, ele fez um agrado em minha cabeça. Depois disse: "Continue estudando bastante e trazendo honra para o nosso nome, para sentirmos orgulho de você." Esse breve elogio foi, em certa medida, um ponto de partida para a autora, que passou a valorizar ainda mais a educação e os estudos, se tornando um destaque, em boa parte das escolas que frequentou. Ela continuou estudando muito, se dedicando bastante, o que consequentemente gerou muita inveja por parte dos seus irmãos, que em momento algum sentiam orgulho dela. A questão é que, por conta da ocupação japonesa na China que estava ocorrendo naquele período, os japoneses começaram a tentar de alguma maneira interferir e participar dos negócios do pai da Adeline, que não gostou nem um pouco disso e viu o clima de ameaça, o clima hostil que estava ocorrendo por ali, e resolveu fugir. Ele fugiu, no caso, para Xangai, que era uma região de influência francesa. Após um tempo, toda a família acabou saindo de Tianjin para morar em Xangai, junto com o pai, que tinha comprado uma casa enorme por ali, uma mansão. O problema é que a situação da Adeline, que já não era muito boa ali no meio familiar, iria se tornar infinitamente pior a partir daquele momento. A Niang, a madrasta, passou a ter uma influência muito grande ali naquela casa, Ela passou basicamente a controlar a rotina de todo mundo, dando um privilégio descarado para os seus filhos no lugar dos filhos do primeiro casamento do pai. Num determinado dia, quando a Niang estava brigando com a sua filha, inclusive batendo muito na menina porque ela estava sendo desobediente, a Adeline não aguentou aquela situação e acabou interferindo, pedindo para ela parar. A reação da madrasta foi a seguinte, eu vou dar uma lida aqui rapidamente para vocês. Fumegando de raiva, Niang estendeu lentamente o braço direito e me apontou o dedo. Eu me vi tomada de pânico, e só enxerguei a unha comprida, vermelha, brilhante, perfeitamente manicurada de minha madrasta, apontada direto para mim. Depois ouvi suas palavras, carregadas de maldade, que fizeram meu coração dar um pulo e me arrepiaram os cabelos da nuca. "Saia!" Ela rosnou, com uma voz fria, dura. "Não vou perdoar você nunca, 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 nunca. De agora em diante é melhor você se cuidar. Vai pagar por sua arrogância." A partir daqui, vamos acompanhando as coisas terríveis que a Adeline passa a vivenciar, situações que vão se tornando cada vez mais pesadas e que inclusive nos mostram que boa parte daquela família não estava nem aí para os sentimentos daquela menina e muitas vezes não estavam nem aí para a própria integridade física dela. Se tivesse uma palavra para resumir o sentimento que eu tive ao ler esse livro, foi basicamente de indignação. Eu acho que indignação é essa palavra. Você fica muito indignado enquanto está lendo isso daqui, muito mesmo, sabe? Você fica assim revoltado com as diversas crueldades que são realizadas pela madrasta, pelos irmãos, com a indiferença do pai, pessoas que só conseguiam enxergar os próprios interesses. Tem muitas coisas que são de se impressionar. Tem, por exemplo, situações em que a Adeline é ignorada quando está em perigo. Tem momentos em que ela é afastada de forma brusca de amigos e parentes queridos. Tem momentos em que ela é obrigada a ver coisas que ela ama sendo destruídas na sua frente. E por aí vai.
Ela sofre tudo isso enquanto ainda por cima vive num país que passa por constantes mudanças, todas num período de tempo muito curto. Você tem ali a colonização japonesa, a colonização de outros países, depois você tem o fim da Segunda Guerra, aí depois vem uma guerra civil na própria China, e aí você tem alteração, mudanças drásticas no cenário político do país. Claro que a Adeline, por ser de uma família privilegiada, financeiramente sofre bem menos do que outras pessoas na China, mesmo com todas essas situações. Mas mesmo ela, sabe, vivencia a partir de um determinado momento do livro, se eu não me engano ali no capítulo 15 mais ou menos, ela passa por situações ali que são um perigo real para ela. A questão dos estudos é muito importante nesse livro justamente por conta disso tudo. Mesmo privada de diversas alegrias, afastada de pessoas, vivendo num país que está numa crise enorme, mesmo com tudo isso, a Adeline em momento algum deixa de se destacar na escola. Com o passar do tempo, vemos que a questão do ensino para ela adquiriu um significado bem mais valioso que o anterior. Conforme foi adquirindo mais maturidade e também consciência mesmo das coisas, né, das violências que ela passou por tanto tempo, nós percebemos, né, como a Adeline passou a entender o ensino não apenas como uma forma de conseguir a aprovação do seu pai, mas também uma forma muito um caminho, né, digamos assim, para conseguir de alguma maneira melhorar a sua vida. Apenas nesse caminho que ela poderia, no futuro, tentar ajudar a sua tia, que era dependente do irmão, né, do pai da Adeline, ajudar o seu avô, que também era dependente ali, e muitas vezes eram pessoas que eram ignoradas ali naquele núcleo familiar. Ela poderia tentar, sabe, de alguma forma se afastar no futuro daquele ambiente tóxico, com pessoas muito interesseiras, muito individualistas e cruéis. Nesse sentido, Cinderela Chinesa é um livro que não fala apenas sobre o valor da educação, apesar desse ser o tema central aqui, mas também é uma obra que nos mostra a importância, né, de você buscar caminhos, buscar alternativas principalmente, para sair de uma situação ruim, para de alguma forma adquirir uma vida mais digna. Na mesma medida, também uma leitura sobre injustiças, sobre famílias disfuncionais e irresponsáveis, e também sobre a complexa realidade da China no século XX. Enfim, pessoal, deixo aqui então para vocês a recomendação desse livro chamado Cinderela Chinesa, uma obra que eu gostei muito e que conta, né, uma história de vida muito impactante, daquelas que te tiram facilmente da zona de conforto. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje e aproveito também, né, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal. Quero te convidar também para conhecer minha área de membros lá no Apoia-se. Com apenas R$10 mensais você tem acesso a diversas recompensas, como participação em sorteios, participação em enquetes para escolha de vídeos, além de ter acesso aos conteúdos exclusivos que eu estou começando a publicar por lá. Para quem tiver interesse em conferir e apoiar, o link está aqui no início da descrição. E se quiser ajudar de outra maneira, você pode comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição. Vou deixar inclusive o link desse livro que eu falei aqui hoje. E ao comprar através desses links, você ajuda o canal que recebe uma comissão pela compra. E também não paga nada mais por isso. Outra forma de ajudar é através do botão Valeu, onde você pode deixar uma contribuição de qualquer valor através dele. Esse botão fica logo aqui abaixo do vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!